O dia em que meus filhos me contaram que o pai tinha outra mulher começou como qualquer manhã em cidade do interior. Céu claro, barulho do caminhão do gás virando a esquina, cheiro de pão de queijo requentado misturado com café passado na hora. Nada no ar avisava que a minha vida ia rachar no meio. Eu estava na cozinha da nossa casa em Uberlândia, mexendo distraída numa frigideira com ovos, pensando na reunião online que teria mais tarde com um deputado de Brasília. Eu trabalho apagando incêndio para os outros, político enrolado e fofoca, empresário que falou demais numa entrevista, influenciadora que tropeçou numa polêmica. Passo o dia montando versões bonitas para tragédias alheias. Sempre achei que entendia de crise. Até aquela manhã. Mãe, o Pedro falou, com a boca branca de achocolatado, por que o pai beija aquela moça lá no parque? O garfo escorregou da minha mão e bateu no prato com um som seco. Por um segundo, tudo pareceu ficar mudo. Até o ventilador de teto pareceu diminuir o ritmo. Eu virei para ele devagar, como se qualquer movimento rápido pudesse derrubar o pouco de ar que ainda tinha nos pulmões. Que moça, filho? Perguntei, fingindo calma, com aquela voz lisa que eu uso quando preciso segurar cliente em pânico. Ele deu de ombros, tranquilo, balançando as pernas na cadeira. Ué, a moça bonita, né? A que usa brinco grande que brilha no sol. Lá na lagoa. A Lia, minha caçula, que ainda tinha cara de bebê mesmo com 5 anos, entrou na conversa animada. Aquela tia cheirosa, mãe. A que leva biscoito recheado que você nunca compra. Ela regalou os olhos, quase secretamente cúmplice. E ela tem uma menina que parece o Pedro. Igualzinho. Só que com o cabelo maior. Os dois continuaram comendo, como se tivessem perguntado se ia chover, não se o pai deles andava beijando outra mulher. Eu sentia os dedos formigarem, mas fiquei de pé, encostada na pia, tentando não entregar nada no rosto. E onde o pai vê essa tia? Continuei, cortando uma fatia de mamão sem conseguir focar direito na faca. Lá na pracinha perto da escola. Não, no Parque da Lagoa, Pedro respondeu com convicção. Lá onde ele leva a gente quase todo sábado de manhã. Você fica em casa no computador, trabalhando, e a gente vai cansar o corpo. Ele fala. Quase todo sábado. As palavras ecoaram dentro de mim como se alguém tivesse batido uma porta por dentro. Faz tempo que vocês veem essa tia. Insisti, mantendo o tom leve, quase curioso. Pedro fechou os olhos por um instante, fazendo aquela cara séria de criança que está tentando lembrar o placar de um jogo. Ai, desde antes do meu aniversário do ano passado, eu acho. Mais de 4 meses. Talvez bem mais. O ovo começou a queimar. Um cheiro amargo subiu, mas eu não mexi um músculo. A Lia virou o rosto para mim, atenta do jeito que criança percebe o clima sem entender as palavras. Mãe, tá saindo fumaça da frigideira. Eu desliguei o fogo no automático, como se outra pessoa tivesse girado o botão. Joguei o ovo no lixo, respirei fundo e voltei para a mesa com um sorriso que eu já tenho treinado, aquele que esconde tudo e ainda parece gentileza. Me conta da menina então, falei, sentando na frente deles. Como é o nome dela? Lia quase pulou na cadeira de tanta empolgação. Chama Clara. Ela é muito legal, mãe. Ela sobe no brinquedo mais alto do parque sem medo nenhum. E corre rápido que nem Pedro. A menina fez um gesto com a mão, imitando corrida. E ela abaixou a voz, como se contasse um segredo. Ela tem o mesmo nariz do Pedro. Igualzinho. A tia do escritório do pai falou isso. Meu estômago virou. Que tia do escritório? Perguntei, já sabendo que não ia gostar da resposta. Aquela que sempre tá de salto fino, que encontrou a gente lá um dia. Pedro respondeu, empurrando o copo de leite vazio. Ela falou assim, nossa, parece até que são irmãos, hein? Aí o pai ficou sério e mudou de assunto na hora. Eu senti uma fisgada no peito tão forte que precisei apoiar a mão na mesa. Uma menina que parecia o meu filho. Uma mulher com um brinco chamativo. O Parque da Lagoa onde o Renato levava as crianças todo sábado para brincar. Gente do trabalho dele que já tinha visto a cena. Não era coisa escondida em esquina escura. Era público. Era assumido, pelo menos longe de mim. Ela conversa com vocês? Perguntei, tentando manter a voz no lugar.
Conversa sim, Pedro respondeu, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Ela sempre leva suco, salgadinho, doce. Pai fala que você só compra coisa saudável, mas eu gosto. Tá, mãe? Ele apressou, com medo de me magoar. Mas lá é mais gostoso. Lia completou, feliz. Ela chama o pai de bem às vezes. Igual você chamava antes, quando vocês dançavam na sala. Antes. A palavra ficou pendurada no ar como um retrato antigo. Minhas pernas pareciam de algodão. Minha vontade era sentar no chão e chorar ali mesmo, abraçar os dois e pedir desculpa por não ter percebido nada. Mas eu não fiz nada disso. Eu sorri, agradeci por eles terem me contado, e continuei amanhã como se nada tivesse acontecido. Arrumei mochila, amarrei cadarço, passei protetor solar, conferi recado da professora na agenda. Coisas automáticas, que o corpo faz no piloto automático enquanto a cabeça está em outro lugar. Enquanto eu via, na minha mente, cenas que antes pareciam normais. Renato saindo de casa sábado de manhã, perfume forte, falando volto antes do almoço, beijando rápido a minha testa. Eu acenando da varanda com o notebook aberto, achando que ele estava sendo um pai presente. Eu agradecida porque, pelo menos, ele leva as crianças para se divertir. Quando o ônibus escolar parou na porta, eu abracei os dois mais forte do que de costume. Mãe, tô ficando sem ar, o Pedro reclamou, rindo. Vai, meu amor, falei, beijando o cabelo dele. Depois você me conta mais da Clara, tá? Ele assentiu, sem estranhar. Lia me mandou um beijo estalado da janela. Quando o ônibus virou a esquina, a rua voltou a ficar silenciosa. Foi aí que as lágrimas vieram, rápidas, quentes, como se estivessem esperando a porta bater. Eu fui até a pia, abri a torneira, lavei o rosto com água fria e encarei meu reflexo no vidro do armário. Eu, Camila, 30 e poucos anos, formada em comunicação, especialista em limpar a imagem dos outros. Casada há 10 anos com um homem que eu jurava conhecer. 2 filhos que achavam que ele era um herói. E agora é isso. Calma, eu murmurei, para mim mesma. Você não é cliente. Você é a profissional. Puxei uma cadeira. Sentei com meu notebook e um caderno de capa azul onde costumo rascunhar estratégias. Na primeira página, em branco, escrevi, com a mão tremendo. Hipótese, Renato pode ter outra família. Ver aquilo escrito me deu enjoo, mas ao mesmo tempo trouxe uma estranha sensação de controle. Comecei a anotar o que as crianças tinham contado, em forma de raciocínio, como se fosse um caso qualquer, moça jovem, vaidosa, que leva lanche cheio de açúcar, uma menina chamada Clara, muito parecida com o Pedro, encontros quase semanais no Parque da Lagoa, gente do escritório dele que já viu os 4 juntos. Eu conheço o Renato desde a época em que eu ainda atendia conta de construtora em Goiânia. Ele chegou na agência um dia junto com um cliente, cheio de sorriso fácil, falando de obra, lote, prédio, investimento. Filho de dono de mercearia em Ituiutaba, virou um empresário de obra grande, pegando projeto em meio mundo de cidade média. Ambicioso, eloquente, sedutor. Eu me apaixonei por isso. E também por como ele era em casa. Fazia graça com as crianças, cozinhava no fim de semana, lavava a louça ouvindo modão sertanejo, de chinelo arrastando. A gente casou rápido. 2 anos depois nasceu Pedro. 3 anos depois, a Lia. A vida virou uma mistura de tarefa da escola, boletos em cima da mesa, almoço de domingo na casa da minha mãe e reunião online, com gente importante. Nada de conto de fadas, mas também nada que parecesse prestes a desmoronar. Até que começaram as viagens. Obra em Goiânia, reunião em Ribeirão Preto, encontro com investidor em São Paulo. E também os tais sábados na lagoa com as crianças. Para você descansar, Mila, você vive tão cansada. Eu suspirei, lembrando de quantas vezes respondi no automático. Vai, amor, obrigada. Traz um pastel para mim na volta. E voltava pro computador, enterrada em PDF de crise que não era minha. Agora, todas essas cenas ganhavam outro significado. Peguei o celular e abri as conversas com o Renato. Nada de estranho. Foto das crianças. Já jantou. Figurinha de bom dia, reclamação de trânsito.
Mais lá para baixo, antes da gravidez do Pedro, a conversa era outra. Te busco na agência. Pensei em você o dia inteiro, contando as horas para chegar em casa. Eu percebia há quanto tempo a gente tinha virado mais colega de logística do que casal. Por alguns segundos, a vontade de fechar os olhos para tudo foi enorme. Fingir que a tal tia da Lagoa era só uma conhecida. Que a Clara era filha de algum cliente. Que o beijo que o Pedro viu foi um cumprimento apressado. Mas eu lido com mentira profissionalmente. E eu sei quando uma história tem buraco demais. Abri o mapa no celular e digitei o nome oficial da lagoa, aquela que todo mundo aqui chama só de Alagoa. A tela mostrou a faixa verde, a água no meio, o parquinho colorido, a pista de caminhada, os carrinhos de milho verde, a barraquinha de churros, a pista de skate onde os adolescentes se amontoam. Olhei pro calendário colado na geladeira com ímã de imobiliária. Quinta-feira, 2 dias pro sábado. Eu poderia pegar o telefone, ligar pro Renato e despejar tudo. Gritar, perguntar quem era a mulher, a menina, mandar ele sair de casa naquele minuto. A cena passava na minha cabeça como se eu mesma estivesse assistindo a um capítulo de novela. Mas no meu trabalho eu aprendi uma coisa. Quem explode primeiro perde a vantagem. Quem espera, observa, junta prova. Esse escolhe como a história vai terminar. Fechei o notebook. Subi pro quarto. Abri o guarda-roupa e puxei uma caixa onde eu guardo tralha antiga. De lá, tirei um boné desbotado do time que meu irmão torce, um óculos escuro grande, daqueles que ocupam meio rosto, e uma jaqueta jeans velha, larga, com um rasgo na manga. Me olhei no espelho vestida com tudo aquilo, cabelo preso num coque mal feito, rosto sem maquiagem, roupa básica. Eu não parecia a Camila que entra em call com o senador. Eu parecia qualquer mãe anônima indo caminhar na lagoa de manhã cedo. Naquele reflexo, uma frase surgiu dentro de mim, firme, assustadoramente serena. Tá bom, Renato. Sábado eu vou ver com quem você tá rindo enquanto diz que tá cuidando dos nossos filhos. Dobrando a jaqueta e o boné, escondi tudo na gaveta de baixo, por baixo das toalhas de banho. Desci, lavei a louça do café, respondi e-mail de assessor, montei a apresentação para a reunião da tarde. O dia continuou, o sol atravessou a sala, o vizinho ligou o som para limpar o quintal, o carro do gás passou de novo, buzina tocando a mesma musiquinha de sempre. Por fora, tudo seguia igual. Por dentro, alguma coisa em mim tinha virado outra pessoa. À noite, quando Renato chegou do escritório, entrou como sempre, falando no telefone, guardando a chave do carro no bolso, já perguntando das crianças. Ei, Mo, como foi o dia? Ele perguntou, encostando os lábios no meu rosto como quem cumpre protocolo. Eu sorri, mexendo na panela de arroz. Corrido, mas deu certo. As crianças querem saber se sábado tem lagoa de novo. Ele riu, sem nem desconfiar. Claro que tem. Já virou lei aqui em casa, né? Respondeu, indo direto pro quarto das crianças, chamando Pedro para mostrar um vídeo bobo no celular. Ali, olhando ele de costas, rindo com o filho, eu tomei uma decisão silenciosa. Eu não ia mais ser a última a saber da minha própria vida. Eu não ia ser figurante na história que usa meu nome nas contas, nos contratos, nos álbuns de família. No sábado de manhã, ele sairia pela porta achando que estava repetindo o mesmo roteiro de sempre. Só que, dessa vez, eu ia estar do outro lado da lagoa, vendo tudo. O sábado amanheceu com aquele silêncio estranho que só existe antes de alguma coisa importante. A casa ainda estava meio escura, a luz entrando pela janela da cozinha num tom alaranjado. Eu acordei antes do despertador, antes das crianças, antes do Renato. Acordei com o coração acelerado, como se meu corpo soubesse que aquele dia não era igual aos outros. Desci devagar, tentando não fazer barulho. Preparei café, mas não bebi. Meu estômago estava tão fechado que até o cheiro forte do pó me deu náusea. Lavei o rosto, amarrei o cabelo num coque apertado e vesti a roupa que eu tinha separado, simples, discreta, quase anônima. A jaqueta jeans, o boné, o óculos grande que ocupava metade do meu rosto. Olhei no espelho e mal me reconheci, mas era esse o objetivo. Renato desceu as escadas pouco depois, esticando os braços, como sempre fazia.
Ele me abraçou por trás, beijou meu ombro e comentou: Hoje o sol apareceu cedo, né? A lagoa vai estar cheia. As crianças vão adorar. Engoli seco. Sorri. E respondi: Aproveita bastante com eles. Ele não percebeu nada no meu tom. Talvez porque nunca imaginou que eu estivesse capaz de suspeitar. Ou talvez porque confiasse demais na própria mentira. Pedro e Lia desceram logo em seguida, animados, pedindo pão com manteiga, rindo entre si. Eu arrumei tudo como sempre, amarrando o cadarço do tênis do Pedro, passando protetor no rosto da Lia. A rotina, mesmo quando dói, tem uma força estranha. Ela empurra a gente para frente, como se dissesse continua, só mais um pouco. Renato pegou as chaves do carro, chamou as crianças e me deu um beijo no rosto antes de sair. Qualquer coisa me liga, tá? Disse, colocando as mochilinhas deles no banco de trás. Claro. Respondi, firme. Quando o portão se fechou e o carro desapareceu na rua, eu fiquei parada alguns segundos, respirando fundo, sentindo meu coração batendo na garganta. A casa inteira parecia respirar junto comigo, como se ela mesma sentisse que algo estava prestes a mudar. Peguei minha bolsa, coloquei o celular no modo silencioso e saí. Não queria estar tão perto que ele me visse, nem tão longe que eu perdesse os passos. Estacionei numa rua paralela à lagoa, onde as árvores eram mais altas e faziam sombra suficiente para eu não chamar atenção. O ar da manhã estava frio, mas minha pele parecia quente. Caminhei até o quiosque mais afastado, sentei num banco de cimento com vista para quase todo o parque e fiquei ali, quieto, mas alerta, disfarçada, mas em combustão por dentro. Demorou menos do que eu esperava. O carro do Renato virou a esquina da avenida principal da lagoa. Eu reconheceria aquele farol, riscado de longe. Ele estacionou perto da pista de caminhada, desceu, abriu as portas de trás e soltou as crianças, que correram em direção ao parquinho. Ele veio atrás, rindo, mexendo no cabelo do Pedro. Por um momento, a cena quase doeu, porque era bonita, porque parecia família. Porque parecia aquilo que eu sempre achei que era verdadeiro. Mas então eu vi. Ela chegou pelo lado oposto, vinda da pista onde o pessoal faz caminhada. Nem precisava me aproximar para reconhecer. Era a mulher dos brincos grandes. Morena clara, cabelo comprido preso no rabo de cavalo alto, uma bolsa transversal pequena e roupas esportivas que deixavam claro que ela não estava ali de passagem. E ao lado dela, a menina, Clara. Meu coração errou o compasso. A menina soltou a mão da mãe assim que viu Renato. Saiu correndo na direção dele, com um sorriso tão aberto que meus olhos encheram de lágrimas. Ele se abaixou, abriu os braços e recebeu o abraço dela como quem recebe algo precioso, íntimo, natural. Mão no cabelo, beijo na testa. O tipo de gesto que não se improvisa. Meu peito ficou tão apertado que eu precisei desviar o olhar por alguns segundos. Quando voltei a olhar, a mulher já estava ao lado dele. Eles conversavam próximos, confortáveis, como quem já repetiu aquele encontro dezenas de vezes. Ela entregou a ele um copo de suco, o mesmo suco industrializado que meus filhos já tinham comentado. Ele aceitou sorrindo. Eles trocaram alguma coisa que eu não conseguia ouvir, mas o sorriso dele... o sorriso, aquele eu reconheci. Não era o sorriso que ele dava para mim. Era outro. Um sorriso leve, apaixonado. Um sorriso que não era meu havia muito tempo. As crianças, as três, brincavam juntas como se fossem irmãos que cresceram lado a lado. Pedro ajudava Clara a subir numa parte alta do brinquedo. Lia mostrava alguma coisa no chão, talvez uma flor ou uma pedra brilhante. A naturalidade da cena me cortou por dentro. O sangue pulsava forte nos meus ouvidos. Eu peguei o celular, com a mão firme, e comecei a fotografar. Não como vingança, ainda, mas como documento, como prova, como a profissional que eu era, mesmo quando tudo doía. Eu registrei a forma como ele tocava a mulher nas costas, leve, íntimo. Registrei o jeito como Clara olhava para ele com familiaridade. Registrei o jeito como os dois ficavam lado a lado, observando as crianças, como um casal que divide responsabilidades. Registrei tudo. E, ao mesmo tempo, sentia uma parte da minha alma se quebrar numa linha precisa.
Depois de uns 40 minutos, Renato tirou o celular do bolso, olhou a tela e pareceu se despedir. Ele chamou os meus filhos com um aceno, enquanto Clara corria de volta para a mãe. Houve um abraço, longo demais para ser casual, então ele se afastou, levando Pedro e Lia pela mão. Quando eles foram embora, eu fechei os olhos. Senti a dor inteira. Senti a verdade inteira. Senti o que eu tinha que fazer. Não havia mais dúvida. Não havia mais talvez. Não havia mais versão. Suave possível. Renato não estava só traindo. Renato estava construindo uma segunda vida. E agora eu tinha visto com meus próprios olhos. Fiquei ali alguns minutos, respirando fundo, até o mundo ficar menos borrado. Então levantei, ajeitei o boné, coloquei o celular no bolso e caminhei até o carro com passos calculados. O jogo tinha mudado. E eu também. Eu sabia exatamente o que seria a parte 3 desse capítulo da minha vida. E ele não fazia ideia. Na segunda-feira de manhã, a casa parecia normal, ou pelo menos fingia bem. As crianças tomavam café discutindo qual era o melhor sabor de vitamina. O sol batia forte no quintal e o cheiro de roupa limpa vinha da área de serviço. Por fora, tudo seguia igual. Por dentro, eu já não era a mesma. Passei o fim de semana inteiro pensando no que tinha visto na lagoa. Não era só o beijo. Não era só a mulher. Não era só a Clara. Era o conjunto. O jeito como ele se encostou nela, como recebeu a menina com aquela naturalidade. Aquilo não nascia do nada. Aquilo tinha história, tinha tempo, tinha rotina. E se tinha rotina, então tinha mais coisa escondida. Eu sabia que precisava agir antes de Renato perceber qualquer mudança no meu comportamento. A vantagem que eu tinha era simples. Ele achava que eu confiava cegamente nele. E quando alguém pensa que está seguro, ele baixa a guarda. Exatamente o tipo de erro que eu passava a vida profissional explorando. Quando o ônibus da escola levou Pedro e Lia, e a rua ficou silenciosa, eu entrei, fechei a porta e respirei fundo. Meu coração estava acelerado, mas minha mente estava fria, a mesma mente que já tinha desmontado o escândalo de político em época de eleição. Sentei à mesa com meu notebook e abri a pasta onde Renato guardava documentos da construtora, contratos, comprovantes, planilhas. Ele nunca escondeu nada, ou talvez achasse que eu não tinha motivo para olhar. A confiança dele era tão grande que virava descuido. Rolei os arquivos sem saber exatamente o que eu procurava. Mas eu tinha aprendido, ao longo dos anos, que mentira grande sempre deixa rastro pequeno. E foi num detalhe quase bobo que a porta começou a abrir. Uma nota de transferência bancária. Pequena, discreta, repetida mensalmente. Sempre o mesmo valor. Sempre a mesma descrição vaga. Sempre indo para a mesma conta, de um nome que eu nunca tinha ouvido. Consultoria Horizonte Limitada. Eu franzia a testa. Não era empresa conhecida. Nunca tinha aparecido em nenhuma reunião. Não existia no cadastro estadual. E eu sabia reconhecer empresa fantasma quando via uma. Passei anos ajudando outras pessoas a apagar rastros assim. Cliquei nos últimos meses. A mesma quantia, depositada com pontualidade quase religiosa. Não era dinheiro para empresa grande. Era dinheiro para pessoa física. Para manter algo. Ou alguém. Minha boca ficou seca. Anotei tudo num caderno. Datas, valores, variações. Quanto mais eu escrevia, mais eu sentia aquela sensação conhecida, o momento em que o quebra-cabeça começa a se mostrar. Mas aquilo ainda não era suficiente. Eu precisava de algo que mostrasse motivação, não só movimentação. Acessei o e-mail dele. Eu tinha a senha. Ele mesmo tinha colocado quando configuramos a caixa de entrada no computador da sala. Nunca achei que um dia eu teria a coragem de abrir aquilo. No começo, só mensagens de fornecedores, arquitetos, clientes. Coisas do trabalho. Mas então apareceu uma conversa que não devia estar ali. Enviei as fotos do quarto. Me avisa se ficou do jeito que você pensou. O nome do remetente fez meu estômago virar. Marina Albuquerque. Não era a moça da lagoa. O nome era outro. E eu sabia que aquilo podia significar várias coisas, uma delas ainda pior do que eu imaginava. Ele podia estar envolvido com mais de uma mulher ao mesmo tempo.
Abri a conversa. Era uma sequência de e-mails curtos. Nada explícito, nada que denunciasse romance. Mas as entrelinhas. As entrelinhas gritavam. Não precisa vir hoje. Ela está com dor de cabeça. A Clara perguntou de você. Obrigada pela ajuda na pintura. Ficou lindo. Ela adorou. Eu senti um calafrio percorrer minhas costas. A criança tinha um quarto decorado. Um quarto que ele ajudou a pintar. Um quarto em outra casa. Uma casa que não era a nossa. Encostei as duas mãos na mesa e deixei o ar sair devagar, para não desmoronar de uma vez. Eu achava que já tinha visto o pior no sábado. Mas aquilo mostrava que a coisa não era um caso de meses. Era um arranjo. Uma vida paralela. E Renato não era visitante. Renato era parte fixa daquela casa. Não chora agora, falei para mim mesma, ajeitando o corpo na cadeira. Você vai chorar quando terminar. Não no meio. O profissionalismo voltou como instinto. Abri sites de consulta pública, pesquisei os dados da empresa fantasma, cruzei informações. Demorou 20 minutos até encontrar o que eu precisava. O endereço ligado à consultoria Horizonte. Quando vi o nome da rua, meu corpo gelou inteiro. A casa ficava perto da escola da Clara. A mesma escola que Pedro já tinha comentado ter visto, porque ficava no caminho da lagoa. Era perfeito demais para ser coincidência. E, ao mesmo tempo, era absurdo demais para eu conseguir aceitar sem doer. Eu encostei na cadeira, com as mãos tremendo. Fechei o notebook. Apoiei o rosto entre as palmas das mãos e deixei o silêncio da casa me envolver. Eu não queria ser essa mulher. Aquela que vigia marido. Aquela que junta prova. Aquela que descobre mentira por camadas. Mas eu era essa mulher agora. E eu tinha uma escolha. Ou eu fechava os olhos, fingia que não sabia, segurava o casamento enquanto ele vivia duas vidas. Ou eu encarava tudo, feio, duro, cruel, e tomava controle da minha própria história. Quando levantei da mesa, as pernas pareciam de algodão. Fui até o espelho da sala, olhei minha própria imagem e senti algo que eu não sentia há anos. Força. A força que nasce depois da queda. A força que vem do fundo, não da raiva. A força de quem escolhe não ser enganada outra vez. Peguei minha bolsa, coloquei o celular dentro e respirei fundo. Eu sabia qual seria meu próximo passo. E eu sabia quem precisava entrar nessa história agora. A melhor advogada de família de toda Minas Gerais. E que por acaso devia 2 favores profissionais a mim. O nome dela estava salvo no meu celular. Doutora Isabela Mourão. Eu toquei no contato. O telefone chamou uma vez. Chamou 2 vezes. E antes do terceiro toque, ela atendeu. Camila. O que houve? Sua voz está pesada. Fechei os olhos. Era hora de virar a página e incendiar a anterior. A ligação com a doutora. Isabela não durou nem 2 minutos. Ela ouviu meu preciso falar com você hoje e apenas respondeu. Me encontra no meu escritório às 4. E vem preparada. Desligou antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Aquilo era um alívio. Isabela nunca foi de rodeios. Foi por isso que tantos políticos a temiam, e por isso ela me devia favores. Eu já tinha limpado crises dela no passado, e crise é aquilo que aproxima 2 mulheres de maneira definitiva. Quando uma segura a queda da outra, fica uma espécie de pacto silencioso. O resto do dia passou arrastado. Trabalhei mecanicamente, respondi e-mails, revisei documentos, acompanhei uma live de um cliente enrolado. Tudo no automático, como se eu estivesse assistindo minha própria vida pela janela. Mas a cada vez que meu celular vibrava, eu sentia o estômago travar, com medo de ser Renato. Ele mandou apenas mensagens banais. Já almoçou, Mo? Vou sair mais cedo da obra hoje. As crianças foram bem na escola. Eu respondia tudo do mesmo jeito de sempre, sem perder ritmo, sem parecer estranha, porque agora eu já não era mais esposa traída. Eu era investigadora. Às 13h30, saí de casa e dirigi até o bairro onde ficava o escritório da Isabela, um prédio comercial alto, moderno, envidraçado, completamente diferente da aparência calma dela. Sempre achei engraçado
Quem vê de fora imagina uma advogada fria e arrogante. Mas Isabela era o oposto, delicada nos modos, implacável no conteúdo. O recepcionista me reconheceu e fez sinal para entrar sem esperar. Eu caminhei pelo corredor silencioso, o salto fazendo o som seco no piso brilhante, e parei diante da porta com a placa. Isabela Mourão, Direito de Família e Mediação. Respirei fundo antes de entrar. Ela estava sentada atrás da mesa, óculos de armação fina, camisa branca impecável, cabelo preso num coque baixo. Assim que me viu, fechou o notebook. Camila, disse, com aquele tom que não é pergunta, não é surpresa, é constatação. Senta. Me conta. Eu sentei, mas não falei imediatamente. As palavras estavam presas na garganta, como se eu precisasse engolir a verdade antes de conseguir colocá-la para fora. As lágrimas ameaçaram vir, não pela dor, mas pelo simples fato de alguém, pela primeira vez, estar ali para me ouvir. Isabela esperou em silêncio. Ela sempre foi boa nisso, silêncios que acolhem. Então eu comecei. Contei dos sábados na lagoa, da mulher dos brincos, da menina, do abraço que Renato deu nela, aquele abraço que eu nunca mais recebi. Contei das fotos que tirei. Contei da transferência bancária para a empresa fantasma. Contei dos e-mails sobre o quarto da Clara, da pintura, das conversas por trás de mim. Fui falando, e Isabela anotava tudo. Não com pressa, mas com precisão. Quando terminei, ela recostou na cadeira, respirou fundo e disse: Camila, isso não é traição comum. Isso é estrutura. Isso é convivência. Isso é vida dupla. E, dependendo do que você ainda descobrir, pode ser até mais grave. Eu suspirei, cansada de carregar o peso que só ontem eu conheci. Eu não quero vingança. Eu disse, sem conseguir olhar nos olhos dela por alguns segundos. Eu quero a verdade. Quero os direitos dos meus filhos. Quero que ele não vire a narrativa contra mim. Isabela cruzou as mãos e me olhou com aquele jeito que sempre parece que ela enxerga além. Você quer controle. E você tem mais do que imagina. Ela puxou uma folha em branco e começou a listar. Coleta de provas formais. Localizar o endereço da segunda casa. Registrar entradas e saídas. Confirmar vínculo com a empresa fantasma. Identificação da mulher e da criança. Nome completo. Situação civil. Registro escolar da Clara. Comprovação de paternidade. Preservação dos seus direitos. Regime de bens. Proteção financeira dos seus filhos. Medidas para evitar que ele te prejudique primeiro. Eu ouvi tudo com uma atenção que nem sabia que tinha. Mas a pergunta principal, Isabela disse, apoiando a caneta na mesa, é: você quer confrontar ele agora ou continuar coletando informação? Eu fiquei em silêncio. Aquilo ardia por dentro. A raiva era grande. A traição era maior. Mas eu também sabia, de experiência profissional, que quem explode primeiro perde. E então falei: quero ver a casa. Isabela não reagiu com choque, nem com reprovação. Ela apenas assentiu. Eu imaginava. Disse: mas você não vai sozinha. Minha garganta apertou. Eu sei que você acha que é forte o suficiente para enfrentar qualquer coisa. Ela continuou, mas imagem é uma coisa, vida real é outra. A verdade pode machucar mais do que você pensa. E o que você descreveu? Camila, isso é sério. Se essa criança for mesmo filha dele. Ela suspirou. Isso muda tudo. Meu coração acelerou. Ela continuou. Hoje à noite eu consigo um oficial de confiança para te acompanhar. Discreto. Nada de barulho, nada de violência. É só observação. Só fotografia. Sem confronto. Você vai ver a casa. Vai ver quem mora lá. Vai ver como Renato aparece na rotina deles. E se ele aparecer? Eu fiquei olhando para a mesa por alguns segundos. As bordas de madeira brilhavam sob a luz. Era estranho pensar que minha vida, que eu sempre achei que controlava, estava ali, repartida em itens de uma lista jurídica. Isabela, eu falei em um fio de voz, e se eu não estiver preparada? Ela inclinou a cabeça, com meio sorriso que não era de piedade, era de respeito. Ninguém está. Mas a gente vai estar ao seu lado.
E quando você vir o que precisa ver, você não vai mais se perguntar se está sendo exagerada. Vai se perguntar como conseguiu viver tanto tempo no escuro. Fechei os olhos, respirando fundo. Senti o medo e a coragem se atropelando dentro de mim. Tá, respondi. Me diz o que eu faço. Ela pegou o papel, escreveu um endereço, o mesmo que eu tinha encontrado, mas agora com detalhes sobre a área, a rua, a movimentação, e entregou para mim. Hoje, às 8 da noite. Me encontra nesse ponto aqui. Ela apontou para a marcação. Eu vou estar lá. O oficial também. Você fica no carro comigo. Ele faz a aproximação. Você só observa. Eu segurei o papel como se fosse um bilhete que mudava destino. E talvez fosse. Antes de eu levantar para ir embora, Isabela tocou minha mão, um gesto pequeno, mas firme. Camila, você não está sozinha. E você não é a culpada de nada disso. Eu pisquei forte para segurar as lágrimas. Saí do escritório com o sol já caindo, deixando o céu laranja atrás dos prédios. No estacionamento, fiquei alguns segundos dentro do carro, respirando devagar. A noite se aproximava, e com ela, o tipo de verdade que muda a trajetória de uma vida inteira. Renato achava que eu estava em casa preparando o jantar. Ele não fazia ideia de que, naquela mesma noite, eu estaria estacionada diante de uma casa que ele conhecia bem, e que eu veria a porta pela qual ele entrava quando não voltava para mim. A noite caiu pesada, com aquele vento quente de Minas que parece empurrar a gente para frente, como se soubesse que algo grande está por vir. Dirigi até o ponto marcado pela Isabela com as mãos suando no volante. A rua era estreita, arborizada, cheia de casas antigas com muros altos, bairro de classe média, tranquilo, onde ninguém imagina segredo. Estacionei 2 quadras antes. Fiquei ali por alguns segundos, respirando fundo, tentando convencer meu coração a bater mais devagar. Mas ele parecia ter vida própria. Cada pulsação dizia: hoje você vai ver o que sempre teve medo de confirmar. O carro da Isabela chegou primeiro. Ela me mandou o sinal com os faróis. Estacionei atrás. Entrei no veículo dela e encontrei um homem sentado no banco da frente, magro, 40 e poucos, expressão séria. Camila, esse é o João, Isabela disse. Investigador particular. Discreto. Profissional. Ela sorriu de lado, impossível de intimidar. Ele virou para mim apenas o suficiente. Boa noite. Fique tranquila. Você só observa. O resto é comigo. Eu assenti. Não tinha voz. A rua da casa do endereço estava a poucos metros. João colocou um boné, saiu do carro e começou a caminhar devagar, como quem passeia. Isabela e eu ficamos na penumbra do veículo, com os vidros escurecidos. Você respira, ela disse, percebendo meu nervosismo. O pior não é ver. O pior é imaginar. Hoje você para de imaginar. Eu apoiei a testa no vidro frio. Vi João parar de frente a uma travessa, tirar fotos discretas com o celular. Caminhos curtos, passos calculados. 10 minutos depois, ele voltou. A casa é a número 78, disse, estendendo o celular para Isabela. Ela virou a tela para mim. E eu perdi o ar. A imagem mostrava uma casa térrea, fachada clara, jardim bem cuidado, brinquedos infantis encostados na parede lateral, um escorregador pequeno, balde de praia, bicicleta cor-de-rosa. E, na varanda, um varal com roupas pequenas. Roupas de menina. Roupas de Clara. Meu peito apertou. Isso confirma o mínimo, João disse. Mas falta o principal. Presença. Só é prova quando a convivência direta. Isabela olhou para o relógio. Renato costuma aparecer por aqui noite de segunda? Se ele mantém padrão de rotina como mantém padrão de transferência, João respondeu, sim. Eu nunca tinha sentido o tempo se arrastar daquele jeito. Cada minuto parecia uma corda apertando meu estômago. Eu queria ir embora. Eu queria entrar na casa. Eu queria gritar. Eu queria desaparecer. Tudo ao mesmo tempo. Por volta das 20h42, João levantou a cabeça, atento. Um carro está virando a rua. Luz alta. Mesma placa que você me passou. É ele. Meu corpo congelou. O carro de Renato virou devagar, reduziu e estacionou exatamente em frente à casa.
As luzes do farol iluminaram a calçada por alguns segundos antes de se apagarem. Vi a porta da casa abrir. A mulher dos brincos apareceu. Ela desceu 3 degraus correndo, com um sorriso tão íntimo que me deu náusea. Renato saiu do carro e aquele sorriso que eu conhecia só das nossas fotos antigas renasceu no rosto dele. Ele a abraçou. Um abraço demorado, cheio, sem pressa. Depois veio a segunda facada. A menina correu da sala até a varanda e gritou: "Pai!" Eu apertei o encosto do banco com tanta força que meus dedos doeram. Ele abriu os braços para ela, segurou firme, beijou o topo da cabeça como fazia com Pedro e Lia. Meu mundo girou. Eu ouvi um som abafado e só depois percebi que era meu próprio choro escapando, mesmo com a mão cobrindo a boca. Isabela segurou meu braço. "Camila, olha para mim." Eu olhei. "Isso não te define." Ela disse, firme. "O que você está vendo é sobre ele, não sobre você. Você está aqui porque é forte, não porque é fraca." Tentei respirar, mas o ar vinha em soluços. Isabela enxugou uma lágrima que escorreu pelo meu queixo, num gesto rápido, quase profissional. "Você quer continuar?" Ela perguntou. Eu fechei os olhos. Pensei em Pedro, em Lia, nas manhãs na nossa casa, nos sorrisos deles quando falavam da Clara sem saber a verdade, na naturalidade inocente com que repetiam as rotinas dele. E então eu disse, com a voz mais baixa e mais decidida, que já saiu de mim: "Quero." João continuou fotografando. Renato entrou na casa. A mulher fechou a porta. As luzes da sala acenderam. Sombra de 3 pessoas dentro. Menina pulando. Renato tirando a camisa social e jogando no sofá. A mulher servindo algo num copo. Ele lhe segurando pela cintura. A naturalidade de quem vive ali. Família. A palavra me atingiu como uma pedra. Naquele momento, algo dentro de mim, que eu vinha segurando com fios finos, finalmente se rompeu. Mas junto com a dor, veio outra coisa. Uma certeza. Uma calma estranha, quase afiada. Eu não estava mais no escuro. Agora eu sabia onde ele dormia quando não dormia comigo. Sabia com quem dividia o jantar. Sabia para quem sorria quando dizia estar na obra até tarde. E quando a verdade finalmente se encaixou inteira dentro de mim, uma frase surgiu clara, fria, definitiva. Ele não manda mais na minha história. Agora, eu mando. Do lado de fora da casa onde Renato vivia sua vida paralela, eu entendi que minha guerra começava ali. E ele não tinha a menor ideia do tamanho da mulher que tinha acabado de despertar. A noite em que eu vi Renato entrar na casa da outra família não terminou quando o carro dele sumiu na curva. Terminou dentro de mim, num lugar que eu nem sabia que existia. E, ao mesmo tempo, começou outra coisa. Uma versão minha que não vivia mais no escuro. Nos dias seguintes, eu não chorei como imaginei que choraria. Não gritei. Não quebrei nada. Não confrontei ele na porta de casa, nem fiz cena. Eu virei silêncio. Silêncio atento. Silêncio que observa. Silêncio de mulher que não tem mais medo, só estratégia. Renato continuou a rotina como se nada tivesse acontecido. Beijo na testa de manhã, mochila das crianças no banco de trás, piadinhas no corredor. Se ele sentiu mudança no meu olhar, fingiu não ver. Talvez estivesse confiante demais. Talvez achasse que eu jamais descobrira. Talvez acreditasse que sempre teria 2 vidas correndo em paralelo sem colisão. Mas a colisão estava marcada. Para a data que eu escolheria. Não para a data dele. Na sexta-feira, acordei antes do sol. Fiz café para mim, para as crianças e para ele, exatamente como sempre. Eu precisava que tudo estivesse igual por fora, enquanto meu por dentro girava em outra velocidade. Renato desceu as escadas com o celular na mão, rindo de alguma mensagem que recebeu. Não olhou para mim de primeira, só quando passou pela cozinha. "Hoje vou sair mais cedo. Temos jantar no clube, lembra?" Disse, pegando o pão e mordendo sem nem esperar resposta. Eu lembrava, mas não iria. Olhei para ele com aquela calma que nasce depois da queda, um lugar onde não existe mais ilusão, só clareza. "Renato", falei, "a gente precisa conversar." Ele parou por um segundo. Só um. Depois sorriu,
mas o sorriso não chegou aos olhos. Agora. Tô atrasado, Mo. Pode ser à noite. Não. Respondi. É agora. Ele franziu o senho, impaciente. O que foi, Camila? Mais algum problema no seu trabalho? Fiquei olhando para ele. O homem que eu amei por tantos anos. O pai dos meus filhos. O homem que segurou minha mão no parto. Que carregou Pedro nas costas no primeiro festival da escola. Que me prometeu vida inteira no altar. E o mesmo homem que, todas as segundas e sábados, estava abraçando outra mulher e outra criança como se fosse o papel dele. Peguei o celular, coloquei sobre o balcão e virei a tela para ele. As fotos. A lagoa. A mulher. A menina. A casa. O abraço. O beijo. A criança chamando o pai. Renato ficou imóvel. Nem piscou. O rosto esvaziou, como se alguém tivesse apagado a expressão. Tive quase a impressão de que ele parou de respirar. Explica. Falei, firme. Ele abriu a boca 2 vezes antes de conseguir emitir som. Não é o que parece. Eu ri. Um riso triste, cansado, tão diferente de qualquer coisa que ele já viu em mim. Renato, eu vi você abraçando ela. Vi você entrando na casa. Vi você segurando a menina. Vi você sorrindo para ela. Eu estava lá. Ele deu um passo para trás. A mão segurou o balcão como se precisasse de apoio. Camila, por favor, deixa eu. Ela é sua filha. Perguntei. Silêncio. Um silêncio tão pesado que eu senti o ar mudar na sala. E então ele fez o pior que poderia fazer. Ele não disse não. Ele fechou os olhos. Esse gesto, só isso, me respondeu tudo. Algo dentro de mim desabou e se reconstruiu no mesmo segundo. Sem grito. Sem cena. Sem histeria. Só verdade. Eu já estou com a advogada. Falei. Então, escolhe como você quer seguir. Com dignidade ou com mais mentira. Renato finalmente olhou para mim. Advogada. Famílias múltiplas custam caro. Principalmente quando envolvem criança. E eu vou proteger os meus filhos. Respirei fundo, e a mim mesma. Ele passou a mão no rosto, nervoso pela primeira vez. E talvez, com medo. Camila, eu não queria te machucar. Eu o interrompi. Você não me machucou hoje. Hoje só mostrou o que é. A voz saiu limpa. Você me machucou quando decidiu viver 2 vidas ao mesmo tempo, e quis que eu acreditasse que a minha era inteira. Ele abriu a boca, mas eu continuei. Você ama ela. Ele hesitou. E essa hesitação foi a resposta. Eu assenti, mais tranquila do que achei que seria possível. Então vai. Falei. E vive. Mas agora você vai viver com as consequências. Nesse momento, Pedro apareceu na porta com a mochila. Lia atrás dele, segurando o cabelo ainda bagunçado. Mãe, tá tudo bem? Eu sorri. O sorriso mais honesto dos últimos meses. Tá sim, meu amor. A gente já tá indo. Renato deu um passo na direção deles, mas eu levantei a mão. Agora não. Depois você conversa com eles. Não vai começar enganando mais uma vez logo de manhã. Ele parou. Baixou a mão. E eu senti algo se quebrar nele. Talvez a certeza de que eu nunca descobriria. Talvez a certeza de que eu nunca sairia. Mas eu saí. E levei comigo aquilo que ele nunca teve. A verdade como aliada. Isabela conduziu tudo. Documentos, medidas, acordos, segurança jurídica. Renato assinou calado. Às vezes tentava se explicar. Às vezes pedia para conversar, mas eu já não era a mulher de antes. Eu era a mulher que vigiou a própria dor e transformou em movimento. A guarda das crianças ficou comigo. Ele ficou com visitas. E com a conta inteira de suas escolhas. Clara foi oficialmente reconhecida. E eu não desejei mal à menina. Ela também foi enganada de alguma forma. Não tinha culpa de ter nascido de uma mentira. A outra mulher tentou me encarar uma vez, no estacionamento da escola. Mas eu só disse: o que vocês construíram sobre silêncio, eu estou construindo sobre verdade. E fui embora. A vida não voltou a ser a mesma, ficou melhor. Mais limpa. Mais real. As crianças sorriam mais. Eu respirava melhor.
A casa parecia a mais leve. Uma tarde, enquanto eu colocava roupas no varal, Pedro me perguntou: Mãe, você tá feliz? Eu olhei para ele, com o coração quente, e respondi: Tô. Porque agora a gente vive sem mentira nenhuma. Ele sorriu, satisfeito com a resposta simples, do jeito que criança entende o mundo. E naquele instante eu percebi: eu não perdi minha família. Eu curei ela. Renato continuava vivendo a vida que escolheu. Eu vivia a vida que reconquistei. E quando eu finalmente apaguei as luzes da sala naquela noite, senti algo que não sentia há anos. Paz. Daquelas que só chegam quando a gente escolhe a própria verdade, custe o que custar.